Boa tarde, irmãs, tudo bem? Hoje demorei um pouquinho, para enviar aí, mas estou gravando agora à tarde. E a palavra que o Senhor me está no meu coração já tem um tempo. Eu ouvi há um tempo atrás de um pastor e o Senhor falou muito comigo. E quando tive a oportunidade, de participar desse grupo, e eu até falei com o Senhor, mas tem certeza que é essa palavra, né? Não fui eu, assim, que pesquisei, tipo assim, eu falei, não, mas eu vou repetir uma mensagem de outra pessoa e tal, mas o Senhor confirmou comigo que, da mesma forma que me impactou, iria impactar outras vidas. Então, alguém aqui precisava ouvir. Então, assim, há pouco tempo atrás, umas semanas, eu finalizei um curso, Destrinchando a Bíblia na igreja. E foi uma bênção esse curso, né? Aí, no caso, a gente entrou com o intuito de ser ministrado aos professores, que a gente estava ensinando para as crianças, mas, assim, ministrou pra gente demais da conta. É uma bênção. O pastor que ministrou pra gente, pastor Jorginho, é um homem de Deus muito abençoado, que tudo que ele ensinou ali a gente vai levar para toda a vida. Não serve só para professores, então acho que todos deveriam fazer esse curso. Mas no último dia, não foi nem o dia na última aula, ele trouxe uma mensagem para nós e essa mensagem ficou no meu coração. E essa mensagem que eu gostaria de trazer. Se o Senhor não me deu outra palavra, é porque alguém precisa ouvir, né? E a gente tem que obedecer. Então eu vou começar lendo, vou ler alguns versículos, não é muito longa, tá? Mas vamos começar em Atos 1:8, que diz o seguinte, ó. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, Jesus estava passando essa mensagem aqui, depois que ele já havia ressuscitado, estava, prestes a voltar ao Pai, Mas guarda essa palavra aí, vamos voltar lá atrás na história, lá quando Jesus já tinha ceado com seus discípulos, era a última ceia. Ele estava ali ensinando para eles, que aquela seria a última ceia, que ele não mais, beberia do fruto dessa videira, até que o dia que eu beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E vou começar ali, eu não vou ler tudo, porque é bem extenso, bem longo, mas eu quero ler algumas partes. Mateus 26, a partir do 31, após ali eles já terem ceado, Jesus disse aos seus discípulos: esta noite seria uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, a partir desse momento, eles seguiram para o Getsêmani e o Senhor pediu para eles ficarem sentados ali, que ele ia orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ele começou, foi tomado de grande tristeza, e ele disse a esses 3 discípulos, fiquem aqui e vigiem comigo.
E ele foi orar, né, pedindo ao Senhor que... Eu tô parafraseando, contando para adiantar, viu? E ele pedindo ao Pai, né, que passasse dele esse cálice, que era muito doloroso, né, mas que fizesse a vontade do Pai. Quando ele voltou, aí voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E novamente ele se retirou, né, e orou novamente, pedindo a mesma coisa, né, que passasse dele esse cálice, mas que fizesse a vontade dele. E voltando, novamente achou eles dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então, e por uma terceira vez ele foi olhando e repetiu as mesmas palavras. E novamente eles estavam dormindo, né? E ele disse a eles: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Então, a partir daí a gente sabe, né, que ele foi levado. Mais para frente a gente sabe que Pedro negou ele, todos os discípulos se dispersaram e Jesus ficou ali sozinho. Eles, né, abandonaram ele ali e por medo, por não entender a situação, né, Jesus já havia falado isso, né, que as ovelhas do rebanho ficariam dispersas. Voltando lá naquela palavra de Atos 1:8, ali, né, depois de tudo, né, tudo isso que passou, ele já havia ressuscitado, ele falou, né, que eles seriam testemunhas dele em toda a Jerusalém e Judéia e Samaria. Eles ainda não tinham, né, recebido o Espírito Santo ali ainda, mas eles tinham Jesus com eles. Eles tinham o próprio Cristo que eles tanto aguardaram, tanto esperaram. E naquela mensagem, uma coisa que me tocou muito, que eu não esqueço. Gente, eu não sei se eu estou falando tudo que ele falou, mas assim, coisas que ficaram na minha mente. E que eu até fui pesquisar, né, realmente. Essa palavra, o significado dessa palavra testemunha, no grego. Provavelmente foi escrito no grego, né? Se eu não estou errado. Esta palavra significa... Eu até olhei aqui no meu rascunho aqui. Essa palavra significa mártir, né? E martírio. Gente, as testemunhas de Jesus, é que eles queriam dizer que eles seriam seus mártires. Eles seriam testemunhas tão comprometidas que estariam dispostas a levar o evangelho às últimas consequências. Né? Jesus já tinha ensinado que porquanto, está em Mateus 16:25, porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. E aí, vem a pergunta, né? Será que estamos como aqueles discípulos que não puderam vigiar por 1 hora para orar com Jesus? Porque isso que Deus falou comigo, se você não está disposta a tirar 1 hora do seu tempo para você orar, para você ler a palavra, para se preparar, você não é minha testemunha. Você não está disposta a ser minha testemunha. Porque, e se apertar? E se ficar pesado? E se passarmos por aflições? Será que vamos resistir? Será que realmente estamos dispostos a ser esse tipo de testemunha? Porque, gente, é uma palavra muito forte. Eu falei, Senhor, eu tenho mesmo que falar. Mas o Senhor falou comigo, gente, primeiro. Porque eu era essa pessoa que muitas vezes, por tudo que acontece na nossa vida, porque estamos vivendo dias muito corridos, muito atribulados,
Às vezes não temos tempo para tirar uma hora para estar com o Senhor, para orar, para ler uma passagem na Bíblia. Isso não, tipo assim, isso é o mínimo. É um mínimo. Será que realmente estaremos dispostos a ser essas testemunhas? Porque ali eles ainda não tinham o Espírito Santo, né? Como eles receberam bem mais para frente. Até depois que Jesus ressuscitou, que ele voltou, os olhos deles foram abertos e eles entenderam tudo que tinha acontecido. Mas antes disso acontecer, Jesus já tinha falado para eles. E nós hoje, nós temos toda a história, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus viva aqui, ó, para nos alertar. E muitas pessoas ainda não entendem. E eu assim, peço misericórdia do Senhor. Porque quem sou eu sem o Senhor? Quem sou eu? Eu quero estar no último dia e o Senhor fala para mim, bendito do meu Pai, entra, desce comigo. Eu quero ser essa testemunha. Então, assim, que nós possamos, sabe, repensar, sabe? Eu, por exemplo, nós estamos aqui, né, com o grupo aqui, 52 mulheres, e mulheres que ainda não colocaram seu nome. Eu sei, gente, que não é fácil vir aqui na câmera falar, não é fácil. Não é fácil a gente vir falar e né, a Vanessa também, né, falou disso, que é difícil. Mas a gente faz pelo Senhor. Pelo Senhor, eu sempre lembro daquela passagem, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Eu não quero ser essa pessoa. Por isso que pelo Senhor, eu venço a minha timidez. Então, assim, pense, se você está na célula, se você está aqui, dentro desse grupo, com certeza você tem algo para compartilhar com o Senhor, do que o Senhor fez na sua vida. Então, assim, seja essa testemunha, não deixe que a timidez, que a vergonha, que a falta de tempo impeça você de fazer a vontade de Deus. Não deixe, que não sejamos como aqueles discípulos que Deus alertou por 3 vezes. E eles não, acredita assim, não deram importância à gravidade da situação. Mas nós não estamos, assim, passando por muita perseguição, né? Estamos tranquilos nas nossas casas. Gente, é só a gente pesquisar um pouquinho. A gente ainda talvez não passe por uma perseguição aqui na nossa porta. Mas os tempos estão difíceis. A gente vai esperar chegar o momento pra gente ser forte? Não. A gente tem que se preparar na palavra, em oração. Porque assim, se a gente não está disposto a tirar um tempo para orar, para ler a palavra, como a gente vai estar preparado? Se a gente não tem tempo para servir na casa do Senhor, como que a gente vai ser essa testemunha lá fora? Como que a gente vai demonstrar amor pelas pessoas? E nós estamos, assim, o Senhor falou comigo, é indesculpável você falar que não tem tempo, que você não pode, que você não vai fazer. Indesculpável, porque Ele é o Deus que nos criou, que nos formou. Ele nos dá capacidade. É Ele que nos habilita para a obra. É Ele. Nós só temos que dizer sim, estou aqui. Muitas vezes eu já fiz coisas morrendo de medo, de eu não conseguir, de eu chorar antes, mas eu vou e o Senhor me habilita. E olha que, gente, eu preciso melhorar demais. Mas eu aprendi a orar assim, Senhor, eu estou aqui, mesmo com medo eu vou, eu sei que o Senhor vai me preparar. Então assim, eu já passei por momentos difíceis que eu não ouvi a palavra do Senhor e vem as consequências, e eu falei pro Senhor que eu quero estar onde Ele me quer. Mesmo
se eu tiver que enfrentar alguma dificuldade, se eu tiver que enfrentar algum obstáculo, eu sei que ele vai estar comigo, porque é onde ele me quer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né, que, olha pra você ver, eu escrevi aqui ainda, testemunhas são aquelas que tiveram um encontro pessoal com Jesus, e autênticas testemunhas não conseguem deixar de falar do que viram e ouviram. Estão comprometidas com o Senhor e seu reino e envolvidas integralmente na obra, vivendo para o louvor da glória de Deus e proclamando as virtudes de quem os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim, que nós possamos realmente, gente, ser testemunhas, ser mártires. Mártires, está disposto a dar sua vida por Jesus? Vamos pensar sobre isso. O que mais nós podemos fazer para Jesus? Porque a nossa vida aqui nesta terra, nosso propósito é servir a Ele, não a nós. Se o seu dia, se o seu tempo está corrido demais, está fazendo coisa demais, você não está tendo tempo para... tem alguma coisa errada. Pede para o Senhor te dar estratégia ou tirar alguma coisa do seu dia que está tirando tempo com Ele. Porque é o oposto. A gente tem que começar com Deus primeiro e as outras coisas se encaixarem. Porque assim, se a gente vai, por exemplo, pro trabalho secular, né? Gripada, doente, muitas vezes, né? Por que para cumprir com o Senhor na casa dele, às vezes tem pessoas que deixam na mão as pessoas. Isso é muito sério, gente. A obra do Senhor é muito séria. É muito sério. Por isso que às vezes, muitas vezes eu não quis pegar por medo de não conseguir cumprir. Mas a gente tem que fazer esse compromisso com o Senhor e orar todos os dias, pedindo a Ele força e estratégia pra gente conseguir. E assim, eu me espelho tanto nas minhas líderes, na Joyce, na Patrícia. Gente, 21 dias trazendo palavras para nós, não é fácil. Você tem que estar em comunhão íntima com o Senhor, para você todo dia trazer palavras poderosas como ela trouxe. E isso é compromisso. Esse pastor que ministrou pra gente lá é um exemplo. É claro que a gente tem que seguir a Cristo, mas tem pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que assim dão a vida para fazer o ministério, para pregar a palavra, para viver. Então assim, isso é ser testemunha, né? E aí assim a gente pode ver que lá para frente, né? Eles se dispersaram, né? Deixaram Jesus ali, ficaram escondidos, com medo. Mas mais pra frente, quando Jesus ressuscitou, né? E conversou com eles, né? Principalmente com Pedro ali, né? Que negou ele 3 vezes. Ele falou, né? Pra ele cuidar das ovelhas, né? Apacenta minhas ovelhas. Porque Deus, ele sabe, Jesus sabia do potencial de cada um que ele tinha escolhido. Ele sabe do potencial de cada uma. Cada uma que está aqui tem um potencial para ser usado na obra de Deus. Então, assim, só deixa Deus te usar. Só deixa Deus te usar. Aqueles discípulos, cada um teve uma parte importante no ministério de Deus. Pedro, depois que eles foram revestidos pelo Espírito Santo, a pregação dele salvou 3.000 almas. Então, assim, Deus não rejeitou eles. Depois eles entenderam que eles eram essas testemunhas e eles viveram para Cristo. Eles foram mártires para Cristo. Que sejamos essas mulheres mártires, testemunhas de Cristo, verdadeiras. Em nome de Jesus, minhas queridas. Tá? Esta é a palavra que eu tinha para dar. Espero que ela tenha feito diferença na sua vida, que eu tenha conseguido passar da forma que tocou em mim, tá? Fique com Deus. Ai, meu Deus, 20 minutos de áudio. Nossa, eu espero que eu consiga mandar tudo isso para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa tarde.